Bom dia. Nós temos estudado a carta de Judas já há algum tempo, e ainda levará tanto outro tempo adiante. Nas últimas semanas em que tivemos a capela aqui, nós meditamos nos versos 5 até o verso 16, sob a perspectiva do caráter dos falsos mestres e a maneira como muitas vezes, nos assemelhando em algumas das atitudes deles, acabamos desprestigiando a boa doutrina de Cristo, pervertendo a moral. Volte novamente sua Bíblia lá para Judas, verso 5. Hoje, última característica do caráter, ou última marca do caráter daqueles indivíduos. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quando nós meditamos nesse verso, vimos a incredulidade daqueles indivíduos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Refletimos na insubmissão, na irreverência daqueles indivíduos. E hoje, mais especificamente, o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Verso 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Uma das motivações de Judas ao escrever essa carta foi reprovar aqueles indivíduos que estavam pervertendo a doutrina, mas não apenas a doutrina, senão também a moral cristã. Se você voltar para o verso 4, Judas fala que aqueles indivíduos estavam transformando em libertinagem a graça de Deus. A ideia é desconstruir os referenciais morais da Escritura, se entregando a uma vida segundo os seus próprios prazeres, segundo as suas próprias paixões. É exatamente isso que Judas vai falar sobre indivíduos que se entregam, lá no verso 17, que seguem após outra carne, se entregam à prostituição. Verso 18, ele vai dizer que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Se você volta lá para Gênesis, capítulo 18, você percebe que o pecado básico de Sodoma e Gomorra foi a imoralidade sexual. E a própria terminologia que Judas usa aqui está intimamente ligada à prática de uma sexualidade pervertida. E é interessante ver ao longo da Escritura a estreitíssima relação entre má compreensão teológica, ou má doutrina, e imoralidade, especialmente a sexual. Você já deve ter percebido, numa leitura rápida das Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que o tema da sexualidade é um dos mais tratados. O pecado do adultério é o mais combatido no Antigo Testamento e o segundo mais combatido no Novo Testamento, ao ponto de Deus dizer, por meio do autor de Hebreus, que julgará adúlteros e impuros. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer para Timóteo que ele deveria se tornar um referencial, um bom padrão na sua pureza. E o termo usado ali em 1 Timóteo 4,12 aparece mais uma única vez em todo o Novo Testamento, que é na sequência do capítulo 5, quando está ligado ao trato de Timóteo para com mulheres. Uma cultura pornográfica e pornofônica, como cantou Zé Ramalho, é muito difícil manter a pureza sexual. Talvez não sejamos falsos mestres, mas talvez pervertamos a doutrina pela prática da imoralidade. E, queridos, isso independe se você é homem, se você é mulher.
Eu sei que frequentemente falamos mais para os homens como se eles fossem os mais atingidos com isso. O mês de maio nos Estados Unidos é o mês do autossexo. Só você ver quantas notícias o portal UOL está publicando sobre masturbação. O autossexo, a autossatisfação. Lendo recentemente uma proposta de que deveriam criar um Tinder da maternidade, quando você escolhe por catálogo o pai do seu filho. Essa é a nossa cultura. Engenheiros da Havaí cantou muito bem uma música, terceira do plural, quando vai dizer que usa-se o sexo para vender qualquer coisa. Há algum tempo, aqui na entrada de Atibaia, um outdoor imenso, bem na entrada, com uma mulher de biquíni e a chamada do lado. Agora que já prendemos a sua atenção, compre lentes Varilux. É isso. Essa é a nossa cultura, que perverte a sexualidade, transformando-a em imoralidade. Transforma em libertinagem a graça de Deus. Como Sodoma e Gomorra. A perversidade daquelas cidades era tão grande que criou-se uma expressão sodomita. Quem é o sodomita? Era um indivíduo que praticava a homossexualidade, era um pervertido sexual. Tamanha era a imoralidade daquelas cidades, ao ponto de Deus condená-las, discipliná-las, e Judas vai nos dizer que isso aconteceu para que servisse de exemplo. Nessa cultura pornográfica, que usa palavras de duplo sentido, que faz brincadeiras imorais como coisas normais, o mesmo exemplo, queridos, permanece para a gente. A gente vive tensões em linguagens obscenas. Palavras de duplo sentido, brincadeiras imorais, mas que no tom de brincadeira nem sempre carrega o devido peso com que deveríamos tratá-las. O tema da homossexualidade é hoje, sobretudo, um dos mais complicados, e às vezes a gente vê pessoas brincando com isso. Coisas muito simples, mas que eventualmente demonstram o distrato que nós temos com a doutrina. Já mencionei isso aqui, repetirei tantas outras vezes quanto forem necessárias. Aquele livro de Arthur Tozer, Mais Perto de Deus, quando ele diz o seguinte: não conseguimos manter puras as nossas práticas morais se as nossas convicções sobre Deus forem deturpadas. Permita-me usar o pensamento reverso. A maneira como lidamos com a imoralidade reflete as convicções que nós temos sobre Deus. Talvez você tenha uma boa doutrina, talvez você tenha um bom pensamento sobre Deus, mas que eventualmente é negada pela maneira imoral com que você trata as coisas. Brincadeiras, palavreado, pensamentos impuros, o sexo virtual fácil e tantas outras coisas. Queridos, eu sei que isso é algo que pega absolutamente todos nós. Todos nós indistintamente, em maior ou em menor medida. Eu diria que boa parte do sucesso dos nossos relacionamentos com pessoas do sexo oposto depende da maneira como nós entendemos como Deus nos permitiu em Cristo poder nos relacionarmos com os outros sem termos interesses sexuais por elas. Irmãos em Cristo. E não pensem vocês, solteiros, que a vida de casado é mais simples ou mais fácil. Eu lembro conversando com um jovem da igreja, quando ele estava compartilhando sobre algumas das tentações sexuais pelas quais ele passava. E eu disse: cara, eu te entendo, eu sei da luta. Eu falei: não, Helder, você não entende, você é pastor. Ele falou: o quê? Existe agora homem, mulher e pastor? Tipo minhoca, assexuado? Como assim? Eu te entendo, cara. A mesma TV que você assiste, eu assisto. As mesmas músicas que você escuta, eu escuto. A mesma sugestão pornográfica do mundo, eu também enfrento. Absolutamente tudo isso.
E pessoal, isso no contexto da igreja. Não estou falando só fora, não. O mundo é perverso, o mundo está caído. Mas é interessante como a tolerância sexual, a tolerância à imoralidade tem entrado no contexto da igreja, onde cada vez mais fala-se menos contra essa imoralidade, de que natureza for, seja pela masturbação, seja pelo sexo virtual, seja pela própria prática do sexo antes do casamento. Alguns de vocês estão lidando com pessoas nas igrejas de vocês que talvez estejam aprendendo de que isso não é um problema, de que o casamento não é prerrogativa. Não acreditem nisso e ajudem essas pessoas. A maneira como nós lidamos com a sexualidade ao longo da Escritura, para mim, transparece nitidamente os corretos ou perversos conceitos que nós temos sobre Deus. O declínio doutrinário costuma ser acompanhado pelo declínio moral. Veja pessoas que abandonaram o cristianismo, pessoas que abandonaram o ministério pastoral, caíram em perversões bizarras. Olha Caio Fábio. Caio Fábio já foi alguém que contribuiu muito, mas muito, para a teologia, para a eclesiologia brasileira. Ele marcou uma geração. Mas depois da queda moral dele, os conceitos teológicos e da sexualidade dele se tornaram bizarros. Acesse o site dele e veja o que ele fala. São perversões que, como diria Paulo em Efésios 5, o só mencionar já deveria ser vergonha. Cuidado. Mas compreensões doutrinárias costumam ser acompanhadas por um declínio moral. O cuidado, pessoal, com a nossa permissividade. Brincadeiras desnecessárias. Linguagem, como Paulo vai falar, obscena. São pequenas questões que podem acabar minando a nossa moralidade e então pervertendo a nossa doutrina. Interessante quando pessoas deixam de pregar sobre aquilo em que elas próprias caem, com medo de serem acusadas pela própria pregação. E a sexualidade é uma dessas. Talvez você já tenha se sentido tentado a não fazer as aplicações que deveria fazer nessa área, porque você mesmo se vê reprovado nelas. Não pare de fazer, para que você mesmo, pelo ensino da palavra de Deus, seja confrontado pela Escritura. Na medida em que você começa a selecionar o que você ensina, e você decide não ensinar aquilo que te condena, você já pode estar caminhando rapidamente para a sua própria ruína. Porque foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não surgiu da noite para o dia como duas cidades depravadas. É a permissividade. Isso é história. Na medida em que os valores morais de uma sociedade se corrompem, e por causa disso a família é corrompida, é questão de tempo para que essas nações sejam arruinadas. Isso aconteceu com Roma, isso aconteceu com a Grécia, e fique sintonizado no que, por exemplo, teólogos e pastores norte-americanos têm dito sobre os Estados Unidos. Eles estão historicamente corretos ao dizerem que os Estados Unidos caminham para a sua própria ruína, por causa dos seus valores imorais e por causa do desprestígio da família. Pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, noticiado alguns anos atrás em várias revistas, você pode jogar lá no Google, sobre o impacto que as novelas da Rede Globo tiveram nas comunidades em que as novelas chegaram. Aumento da insatisfação sexual, diminuição do número de filhos e aumento do divórcio. Não estou falando, a questão não é a novela em si, mas o quanto ela retrata e, ao mesmo tempo, molda os nossos valores. Talvez alguns de vocês tenham pertencido à geração que cresceu assistindo Malhação, que, aliás, caminha já para o seu 24º ano de temporada.
moldando mentalidade. Nós resistimos às tentações e pressões sexuais na medida que nos enraizamos nos nossos conceitos sobre Deus. Esposas que estão aqui, na liberdade que vocês têm com os maridos de vocês, eventualmente conversem com eles a esse respeito. E vocês, maridos, igualmente. Vocês, rapazes que têm lutado com a sexualidade, não lutem sozinhos, porque vocês não vencerão sozinhos. Procurem ajuda. Igualmente vocês, moças. Porque, eventualmente, essas pequeninas práticas, essas pequeninas brechas que se tornarão em profundos rombos no futuro, começam a minar não só a tua moralidade, mas as tuas convicções teológicas hoje. Alguns desafios práticos. Para evitarmos aquilo que o verso 16, olha o verso 8, contaminam a carne. O tempo presente aí, juntamente com o tempo presente do verso 16, nos dizem que era uma prática habitual, um estilo de vida. E a expressão contaminam está intimamente ligada à perversão sexual. Era um termo predominantemente usado para práticas imorais. Eles eram irreverentes, insubmissos, incrédulos, mas eram também imorais. Algumas dicas práticas para absolutamente todos nós. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pureza aqui é pureza sexual. Especificamente. Todo casal de namorado, noivo ou jovem casal que eu e a Juliana acompanhamos, desde o primeiro encontro nós dizemos, mantenham-se puros sexualmente, para que vocês tenham condições de testemunhar para uma geração pornográfica que é possível levar Jesus a sério, se cuidando para não pecar contra o seu namorado, namorada, noivo ou noiva, marido ou esposa. O seu namoro pode ser um bom exemplo, um bom testemunho de pureza moral. Acredite nisso, lute por isso, lute. Não abra brechas. O cuidado com o contato físico. O cuidado por onde a mão passa ou que os olhos veem e desejam. Mateus 5, 27 e 28. Não adulterarás, mas todo aquele que olha para uma mulher com intenções impuras no seu coração já adulterou. Homem e mulher, cuidado com as asas que você dá para a sua imaginação. Normalmente, quando acompanhamos noivos, já preparando-os para o casamento, quando chega no tema da sexualidade, eu falo, esqueça tudo aquilo que você já ouviu falar sobre sexo. Porque não vale o que acontece dentro de quatro paredes, vale o que está entre duas capas, na Escritura Sagrada. É isso que vale. Porque toda essa mentalidade, essa imaginação da sexualidade pervertida que consome os nossos olhos, que dá vazão às nossas fantasias e pensamentos, isso não vem de Deus. Pode esquecer tudo isso daí. Vá para o que está entre duas capas. Não o que pode acontecer entre quatro paredes. 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade. Ali não é especificamente ou exclusivamente paixões sexuais, mas também está implícita. Não é sinônimo, tá bom? Paixões mundanas ali não é sinônimo de sexualidade pervertida, mas também está dentro. É um dos muitos elementos. Foge. Não se ache forte o suficiente. Não teste o quão perto você pode chegar para ver a força que você não tem. Porque assim como o Tiago diz, o pecado é astuto e sedutor e ele sabe muito bem onde nos pegar. A tua força espiritual está no quão longe você pode passar para não se interessar por aquilo que você mais gosta de fazer.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 8, que já devemos ter decorado aqui em ética. Pois esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. E cada um saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide dos seus olhos. Para que você não ande à semelhança dos falsos mestres, para que eu não ande segundo os falsos mestres, segundo as suas paixões. Preservamos a graça na liberdade cristã, na medida que não a pervertemos em libertinagem, na medida que mantemos os nossos conceitos sobre Deus perfeitamente corretos. Estude a boa doutrina, mas guarde também a boa moral. Quero orar com vocês. Orem uns pelos outros. Você rapaz com rapazes e vocês moças com moças. Se você namora e luta com isso, não procure num primeiro momento sua namorada ou você moça o seu namorado. Procure outro homem ou procure outra mulher que talvez tenha mais condições de te ajudar. Ore frequentemente por isso. Devemos ser mais preventivos do que simplesmente corretivos. Antevermos o pecado, ao invés de simplesmente nos acostumarmos a pedir perdão por eles. Podemos orar? Deus, livre-nos de pervertermos a nossa liberdade em Cristo. Livre-nos de transformarmos a graça em libertinagem. Livre-nos de nos acostumarmos com a mentalidade promíscua de Sodoma e Gomorra. Livre-nos de contaminarmos o nosso corpo. Livre-nos de andarmos segundo as nossas paixões. Deus, que o Senhor preserve a nossa mente. Que o Senhor preserve os desejos de cada um aqui, para que, refreando-os, mortificando a carne, sufocando o pecado, possam expressar sua santidade em Jesus. Pai, aqueles que são casados, que o Senhor dê a pureza necessária para cada um dos cônjuges, para que não pequem primeiramente contra o Senhor e então contra os seus cônjuges. Pai, ajude-nos a resistir a uma geração, a uma época, a uma mentalidade que faz do sexo a coisa mais banal do mundo, quando para o Senhor é um presente a ser curtido no contexto do casamento. Ajude-nos a resistir a tudo isso. E a nos tornarmos bons modelos para tantos outros ali no contexto da igreja ou da família. Abençoe-nos, Pai. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.